Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um bloco, então. Nós tínhamos parado no artigo 22 da Lei de Abuso da Autoridade. Então, vamos relembrar o que a gente tinha falado. O conceito de autoridade foi substituído por agente público. Nós temos aquele elemento subjetivo diverso dolo. O professor Rogério Sanches, que é um professor muito conceituado na área do concurso público, batizou de efeito carrapato. Então, saibam que ele se gruda a todos os tipos penais. E nós vamos então voltar aqui para o artigo 22. Para a polícia tem um grande significado, tem um artigo muito importante. Então vamos trabalhar com ele de forma tranquila, de forma calma e minuciosa. Beleza? Então vamos voltar à nossa apostila aqui e vamos ver o que o tipo penal do artigo 24 nos diz. Então, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Equipara quem coage, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. E o 3º, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Isso daqui, pessoal, já de pronto, a doutrina vem falando que foi definido, então, o conceito de repouso noturno, certo? Isso é muito importante, nós já trabalhamos no começo da lei ali, então prestem atenção nesse inciso. Não há crime se o ingresso for para prestar socorro, quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Bom, o que a primeira coisa tem que falar? A lei cria esse parâmetro aí do repouso noturno. Tenham muito cuidado com isso. É recorrente em provas de concurso aí, minha gente, aparecer o parágrafo 2º aqui. Quais são as modalidades aí, as situações em que não há a invasão de domicílio? Quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em situação de flagrante delito ou desastre. Isso daí, pessoal, acontecendo um crime que caiba prisão em flagrante, certo? Vai ser possível a entrada no imóvel alheio ou nas suas dependências, ou para evitar um desastre também, certo? Outra situação muito importante, impactante para a polícia que cumpre mandado de busca e apreensão e mandado de busca e apreensão domiciliar é que existe hoje, então, mais uma formalidade que deve ser cumprida sob pena da anulação do flagrante. Qual que é? Ele não pode ser cumprido depois das 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Tranquilo? Muito bem. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência, da investigação do processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de... Pessoal, está sublinhado aqui, porque é um elemento subjetivo diverso do dolo, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de, também intuito de, fim de, objetivo de, elementos subjetivos diversos do dolo. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa
por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então vamos lá, pessoal. Além do elemento subjetivo, nós temos esse especial fim de agir, certo? Vejam, esse tipo penal, pessoal, ele traz uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Façam aí um cotejo, um comparativo com a fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Só que no parágrafo único, ele não fala somente em processo civil administrativo. Ele fala se a inovação se destina a produzir efeito no processo penal, ou seja, no nosso processo lá, gente. Ainda que não indiciado, as penas aplicam-se em dobro. Ou seja, de 3 meses a 2 anos, vão ser de 6 meses a 4 anos, certo? Então veja, faça um apanhado com a finalidade, com especial fim de agir, né? Diverso do dolo aí, elemento subjetivo diverso do dolo, e faça aí um cotejo com a fraude processual para você não confundir as duas, certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, artigo 24. Constranger, sobre violência ou grave ameaça, funcionário empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento de crime, prejudicando a sua apuração. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então veja, pessoal, nesse tipo específico do artigo 24, nós temos que prestar atenção no seguinte: o emprego da violência e da grave ameaça são elementares do crime. Ou seja, se o indivíduo forçar o atendimento no hospital, uma pessoa que já está morta, com a finalidade aí de prejudicar a apuração do que efetivamente aconteceu, ele vai estar incorrendo nesse delito. Só que o tipo penal é muito claro. Ele pede que haja violência, ele pede que haja a grave ameaça. Se não houver nenhuma das duas, não tem crime. Então, se ele chega no hospital com morto, seja funcionário público, seja agente público, ele chega com uma pessoa já morta e pede para que interne e, teoricamente, passa uma conversa, dá um jeito, não usa nem violência, nem grave ameaça, não vai incorrer nesse delito aqui. Tranquilo? Então, muito cuidado com essas elementares. Repito, o que é uma elementar? São os elementos sem os quais o crime não acontece. Então, tudo que tiver no tipo penal é elementar daquele determinado crime. Então, o agente público, que ele dá um jeito e interna o morto, ele não vai estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Se ele, mediante violência, ele ameaça, ele aponta a arma, ele, enfim, seja lá o que for, ou ele agride, ou ele usa de violência física, ele vai estar respondendo por esse tipo penal e também vai responder pela violência que ele cometeu para lograr êxito na internação. Tranquilo? Então vamos seguir com a nossa apostila aqui. Pessoal, esse artigo 25 é super importante para o processo penal. Por quê? Porque ele tipificou a conduta de proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação e fiscalização por meio manifestamente ilícito, detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem faz uso da prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então sempre existiu, pessoal, uma discussão no processo penal
sobre a admissibilidade ou não de prova ilícita. Então nós temos que fazer uma distinção aqui de prova ilegítima e de prova ilícita. A ilegítima é aquela que foi produzida sem respeitar o procedimento legal dela, e a ilícita aquela que foi produzida desrespeitando alguma lei, algum dispositivo legal, certo? Então veja, o artigo 25 fala em meio manifestamente ilícito. Por exemplo, nós vamos ver para frente uma gravação telefônica ilegal. O indivíduo que procede a essa captação, ele está cometendo esse crime. Se ele apresentar aquela gravação ilegal, manifestamente ilegal, e a autoridade policial, por exemplo, ou o representante do Ministério Público utilizarem aquela gravação como forma da sequência ao processo penal, ou ao inquérito policial, no caso do delegado de polícia, eles também estarão incorrendo nesse tipo legal. Então preste muita atenção que não é tão somente aquele que produz a prova, aquele que utiliza dela sabendo que ela é ilícita, também vai acabar incorrendo nesse mesmo tipo penal. Tranquilo? Então veja, lembra que na Constituição Federal, no artigo 5º, já diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, certo? E, mais um detalhe, pessoal, nós estamos falando da lei de abuso de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Lembrem do elemento subjetivo que tem que estar presente em todos os tipos penais, certo? Aquela finalidade específica de prejudicar a outrem, de beneficiar a si mesmo, ou o terceiro, ou mero capricho, ou satisfação pessoal. Certo? Aqui, vocês me perdoem, faltou um L no pessoa. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Veja, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Então vamos devagar aqui, pessoal. Falta de qualquer indício, caráter indiciário, alguma coisa que aponta a infração. Não tem absolutamente nada, nem na esfera penal, nem na esfera administrativa, para apurar a irregularidade funcional, certo? Então veja, essa prática, essa falta indiciária, ela tem que ser manifesta, certo? E também tem que ter aquela finalidade específica de prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, ou terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Tranquilo? Veja, não há crime, parágrafo único isso, não há crime quando se tratar de sindicância de investigação preliminar sumária devidamente justificada. Ou seja, se ela for devidamente justificada, ela retira esse faltar qualquer indício da prática de crime. Então, aqui nós terminamos de retirar essa elementar do crime, tranquilo? De novo, sujeito ativo, só o agente público e requisita o que instaura o procedimento policial administrativo com uma finalidade específica. A detenção, faço regime fechado, não importa para vocês. A pena mínima, nós vamos ver lá nos juizados especiais, até 1 ano, possibilita, em tese, a suspensão condicional do processo. E a pena máxima é de 2 anos, entendeu? Também classifica como infração de menor potencial ofensivo, que permite transação penal, entre todas as benesses do juizado especial. Veja, se não for mediante violência nem grave ameaça, vai poder fazer a troca da pena privativa de liberdade e a substituição por pena privativa de direito. Lembrem disso. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Quem que é o sujeito ativo aqui? Quem pratica esse crime? O agente público que divulga o trecho da gravação, certo?
a gravação ou o trecho da gravação divulgado não pode ter relação nenhuma com a prova. Deve expor intimidade, deve dizer outro aspecto da vida do indivíduo que não aquela que está sendo investigada. E com isso acaba ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Lembrando os senhores também que a pena mínima é de 1 ano, tá? Em tese, vai permitir a suspensão condicional do processo. Certo? Agora, nós precisamos saber o seguinte. Essa lei aqui que nós estamos estudando, ela acabou revogando a 4898, certo? Ou seja, nós temos aí uma figura típica aqui nova. Só que ela em confronto com a lei de interceptação telefônica, vocês vão chegar à seguinte conclusão, que se a prova divulgada tiver relação com a prova a ser produzida, ela vai cair lá na 9296, que é a lei de interceptação telefônica, que nós vamos estudar mais para frente. A título de esclarecimento, eu já trouxe aqui o artigo 10, que constitui realizar interceptação da comunicação telefônica, telemática, informática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, que seria o caso, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, de 2 a 4 anos, certo? Hoje, com o pacote anticrime, veio esse outro tipo aqui do artigo 10, inciso A, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação, a instrução criminal, sem autorização judicial. Pessoal, tanto o artigo 10 quanto o artigo 10A, depois nós vamos reler e reestudar isso aqui lá na lei da interceptação telefônica. Tranquilo? Então veja, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Nós vamos ver essa discussão aqui também bem interessante depois. E a pena aplicada em dobro ao funcionário público, lá na lei da interceptação, que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Pessoal, só lembrando vocês aqui, por que esses tipos penais? Uma determinada quebra de sigilo, quem que tem acesso às informações? Funcionário público, o agente público. Ou é o que produz, ou é o que determina, ou é o que fiscaliza, ou é o que auxilia, enfim, o contexto de agentes públicos. Como que essas gravações, ou esses trechos de gravações, vão parar na mídia? Em algum elo dessa corrente, a informação tem que ter vazado, compreende? Não há que se falar num terceiro fora do sistema da persecução penal. Por quê? Porque é uma diligência que está em andamento e ela, até que ela seja apensada aos autos, ela é sigilosa. Nem o advogado da parte que está sendo interceptada tem direito. Ele só vai ter direito depois que ela estiver nos autos. Então, esses tipos são direcionados para aquelas pessoas que têm contato, que têm o dever de sigilo e acabam vazando as informações. Tranquilo? Então vamos voltar para a nossa apostila aqui. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar o interesse de investigar. Olhem que loucura isso daqui, minha gente. Aqui existe um outro elemento subjetivo diverso do dolo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Então você tem que prestar informação falsa com a vontade de falsear, com a vontade de prejudicar o interesse do investigado, mais um dos elementos subjetivos que está elencado lá no artigo 1º, o intuito de satisfazer capricho, deleite, prejudicar, beneficiar, enfim. Então veja bem, outra coisa que eu chamo a atenção, que os senhores têm que ver,
é para não confundir esse tipo penal com o artigo 342 do Código Penal, do falso testemunho e falsa perícia. Não sei se cai na prova de vocês, eu acredito que não. Cai. Crimes contra a administração pública, né, gente? Fazer afirmação falsa ou... Isso aqui é contra a administração da justiça, desculpa. Contra afirmação falsa ou negar ou calar a verdade da testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, só comparem, pessoal, por mais que não tenha relação com vocês, o edital de vocês, façam essa comparação para que vocês tenham claro na cabeça quais são os elementos de um e do outro. Tranquilo? Vamos lá. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pessoal, essa expressão aqui, justa causa, vem sendo tratada há muitos e muitos anos já pelo professor Afrânio, tá? O que ele entende, o que ele trouxe com essa ideia de justa causa? É um lastro mínimo probatório que te permita a deflagrar uma investigação, a um procedimento investigativo, certo? E, consequentemente, a persecução penal. Tranquilo? A mesma coisa, sujeito ativo, só o agente público que pode dar início à persecução. Pena mínima, 1 ano, também permite a suspensão condicional do processo, certo? Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Também, 6 meses a 2 anos. Veja, tem que ser injustificadamente, mais o tipo penal, mais elemento subjetivo diverso do dolo, certo? Pena mínima, também 1 ano, cabe em tese suspensão condicional do processo, e a pena máxima 2 anos também é uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos lá, pessoal. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar. Leia-se, inquérito policial, termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas às diligências em curso. Isso que eu acabei de falar, gente. Enquanto está desenvolvendo a diligência e ela não veio para os autos, você não precisa mostrar para ninguém. Agora, ela está nos autos, a advogada, a parte, tem direito constitucional à ampla defesa, ao contraditório, e tem direito sim a ficar sabendo o que tem ali. Entendeu? Então, muito comum aí, os advogados, os interessados, tentarem ter acesso aos autos e, por algum motivo de ordem pessoal, não lhes é facultado. O que acontece hoje? Essa negativa de informação já dos autos virou crime, certo? Veja, quem que é o sujeito ativo? Responsável por franquear o acesso aos autos, tá? Pena mínima até 1 ano, cabe suspensão condicional do processo em tese. Pena máxima, 2 anos, é infração de menor potencial ofensivo, tá? E essa aqui, ó, essa parte aqui, ressalvado acesso às peças relativas a diligências em curso, já era o entendimento da jurisprudência dos tribunais aí. Então, acabou dizendo a mesma coisa. Artigo 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive de não fazer ou de fazer sem expresso amparo legal, certo? Só que se não for um agente público, teoricamente, vai lá para o constrangimento ilegal do artigo 146, né? Mesma coisa, pena mínima de 1 ano, máxima de 2, exatamente a mesma coisa. 36, mesma coisa, decretar em processo judicial não ativos, indisponibilidade de bens, né, ativos. Eu acredito que não seja o foco de vocês, mas não custa ter a lei, especificamente a lei na cabeça, certo? A demora demasiada e injustificada de processo que tenha requerido vistas
em processo colegiado, isso aqui só desembargador, gente, ou juiz que está designado para o segundo grau, certo? Também extrapola o conhecimento que lhes é pedido no edital, certo? Aqui coloca o Código Penal como Código de Processo Penal, perdão, e a Lei dos Juizados Especiais como subsidiárias ao procedimento, né? E as disposições finais aqui, pessoal, nós vamos lá direto, então, para o artigo 227A, que os efeitos da condenação previstas lá no inciso 1º, praticadas por servidores públicos, certo? Com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência da reincidência. Anotem isso, pessoal, por favor. Anotem isso. Que os efeitos da condenação aqui, primeiro, eles não são automáticos. Segundo, eles só podem ser fundamentados pelo juiz caso verifique-se a reincidência, certo? Quanto à perda do cargo, do mandato da função, nesse caso, reincidentes, independerá a pena aplicada na reincidência. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Esse daqui é um artigo sensacional para cobrar, certo? Porque ele está sendo muito discutido e muito, teoricamente, mal falado, certo? Essa necessidade do indivíduo ser reincidente para que seja aplicado esses efeitos da condenação. Tranquilo? Pessoal, então, o que acontece? Aqui nós terminamos aí mais um bloco, tá? Terminamos por completo a lei de abuso de autoridade. Na próxima aula, nós vamos entrar aí nos crimes de tortura, certo? E vamos dando sequência aí. Qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail que eu passei para vocês ali, o pnartigas@gmail.com. E qualquer coisa à disposição de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas aí e o conteúdo de informações. Aqui nós temos condição aí de acelerar um pouco o ritmo da aula, vamos dizer assim. Por ser gravada, você tem condição de dar um pause, retornar e assistir de novo e fazer as suas anotações. As anotações já estão, na maior parte, aí, realizadas. Eu fiz item por item que eu julguei necessário aí. Então, eu espero que tenham gostado desse bloco. E na próxima aula a gente continua aí com a tortura. Tranquilo? Então, boa noite a todos aí.